Um garoto gordo e pobre se transforma em um garoto bonito da noite para o dia e agora vamos ver como será sua vida. No início da história, vemos um menino falando sozinho e dizendo: "Hoje minha casa está tão pequena. Por que a altura do porão parece tão baixa e por que esse teto de 4 águas está me tocando e agora?" Assim que esse garoto se olha dentro daquele espelho, ele fica horrorizado e agora vemos como essas coisas começaram. Nós vemos um menino. O nome desse menino é Park Yeon. Ele é um bom personagem. Está cercado por alguns valentões. Todos eles o intimidam de uma forma muito ruim e também lhe pedem dinheiro. Este menino está sentado no chão e um homem está fumando um cigarro na frente dele e pergunta: "Você trouxe meu dinheiro?" Yuzuki diz: "Eu já te dei tudo o que eu tinha", e isso deixa o garoto bravo. A coisa fica muito tensa e tem um menino e uma menina lá também, e os dois estão fumando cigarros e curtindo o show. O cara parado à distância diz para os dois: vocês sabem. Esse cara escuta tudo o que eu falo, ele é igual meu estômago e agora ele pede para o cara pular como um cachorro e o menino vira cachorro para agradá-lo e os dois riem dele. E então o menino dá um chute no rosto dele, coloca o pé em seu rosto e diz: "Ei, eu disse para você virar um cachorro, não um sapo." Depois de abusar dele, ele o chuta mais uma vez e o faz se sentir como um porco. Menina underline 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 ela diz: "Ei, você está olhando por baixo da minha saia." Embora essa menina não tenha essa intenção e com isso o cara a pega pelos cabelos e começa a socá-la no rosto e a empurra. Joga ele e diz que você vai continuar apanhando assim, filho, você nasceu para apanhar. Depois disso, vemos a mesma casa do menino, onde ele está deitado, vai até a cozinha e começa a fazer macarrão para si mesmo, mas as cenas da mesma escola continuam aparecendo diante de seus olhos repetidamente, então sua mãe vem até sua casa e diz: "Filho, eu farei isso para você." Na próxima cena, Yuzuki começa a comer ramen, mas vê que há ovo em seu ramen. E ele diz para a mãe: "Ei, cara, não coloque ovos na minha comida. Quantas vezes eu já te disse para não comer? Você me fez ficar com um balão comendo ovos." Ele começa a nos repreender, a mim e a mãe dele. A mãe dele diz: "Desculpe, filho. De agora em diante, eu vou cuidar de você. Eu vou ficar com isso." Nazak começa a comer ramen e diz à sua mãe que todas as crianças da escola são muito inteligentes, minhas notas não serão boas, por favor, me coloquem em outra escola. E sua mãe diz: "Crianças, isso não é possível, vocês terão que ficar na mesma escola." Com tanta dificuldade conseguimos alugar esta casa e onde vamos encontrar outra casa e agora Nazak grita e diz: "Aqui minhas notas não são boas e você está preocupado com os amigos. Meus amigos não são nada bons, a culpa é minha." E violentamente ele soca uma parede e diz para sua mãe: "O que você fez por mim até agora?" E depois disso ele vai para seu quarto e fica muito triste. No dia seguinte ele fala com cada garota enquanto caminha. A menina colide com ele e lhe diz que ele não consegue enxergar nem com 4 olhos. Nazak diz a ele que não é minha culpa, sua atenção estava no seu telefone, você nem me viu e depois de ouvir isso dele, a garota começa a ficar com raiva e depois se vira. O mesmo homem que o estava intimidando antes também chega e Yuzuki fica assustado depois de vê-lo e pede desculpas à garota. Agora esse cara pede a ela suas roupas de ginástica e Yuzuki vai pegar suas roupas de lá. Depois disso, vemos o pátio da mesma escola onde esse garoto está mirando em Yuzuki e jogando uma bola de futebol nele. Nasu senta-se para se salvar e o garoto começa a ficar bravo com Nasu porque ele fez uma aposta de 0,000. A garota que está perto pergunta à amiga o que todas essas pessoas estão fazendo e a amiga diz que elas fizeram uma aposta para acertar a bola no rosto do garoto. A menina se recusa, mas ninguém a escuta. E então outro garoto chega lá e chuta aquela bola de futebol com toda a sua força e a bola sai voando e acerta o rosto violento e o NK dele também cai. O nome desse cara é Lee Tae-woo. E ele diz para Ansum: "Por que você está se afastando da bola?" Ezu diz: "Me perdoe, eu estava com medo." No que Lee Tae-woo lhe dá um soco e diz que você me insultou na frente de todos e lhe dá um soco forte. Datai está em seu estômago e todos começam a zombar de Zu. Liu pega novamente e começa a bater em seu rosto e então a mãe de Zu chega lá e cuida dele. Li Tais diz: "Oi.
Tia, estávamos só brincando. A mãe de Yuzuki fica muito brava e começa a bater em Lee Tai-sung. Todos começam a rir de Yuzuki. A criança que Ezu trouxe para sua mãe está ouvindo todas essas coisas e grita com raiva. Kar diz à sua mãe, Mãe, vá embora daqui em silêncio. Izu pede desculpas a Lee e agora, à noite, Muzuki chega em casa, onde sua mãe o espera. Ele vem e senta perto da mãe e a mãe dela diz a ele, Ok filho, você pode mudar de escola, hoje eu vim à sua escola só para falar sobre sua transferência, mas então você terá que ficar longe de mim porque eu não posso sair daqui por causa do meu trabalho. Filho, você está preocupado. Não faça isso, eu vou te mandar dinheiro todo mês, e os violentos começam a chorar. Depois disso vemos que o violento está em busca de sua nova casa. A casa dele é muito pequena, mas ele está muito feliz, pelo menos agora. Ninguém irá intimidá-lo e daqui ele começará uma nova vida. Depois disso, ele sai e conhece novas pessoas e novos lugares. Enquanto caminha, ele encontra uma garota novamente e ela tem que voltar para a escola. Lembro-me da cena em que Young-suk fica assustado e começa a pedir desculpas para aquela garota, mas a linda garota está se desculpando com ele e diz, Desculpe, eu estava focado no meu telefone. Você está bem? Pela primeira vez na minha vida, alguém pediu desculpas a Young-suk. Ele pede desculpas e fala com ela gentilmente e pensa, finalmente minha vida mudou. Agora ele começa a rir mais e então o namorado da garota chega lá e pergunta a ela, Você está pensando nesse garoto? Sabe, aquela garota pede para ele sair dali, mas ao ver a risada estranha de Izu, o namorado dela fica bravo e o rapaz lhe dá um soco forte e começa a bater nele violentamente. Todo mundo está olhando para ele. Mas ninguém salva Izu, mas eles estão gravando seu vídeo e depois de ler o último soco, Izu cai no chão novamente. Depois disso, Izu vê que o vídeo da surra dele se tornou viral e está em seu celular. Ao ver suas fotos espancadas, o homem violento fica muito triste e começa a chorar. Ao ver sua foto, as pessoas fizeram comentários muito rudes sobre seu rosto, e ao ouvirem isso ele desmoronou. Agora, por causa dessa novidade, assim que ele chega à cidade, ele é motivo de piada na cidade inteira. Agora ele dorme no mesmo lugar chorando violentamente e agora à noite quando abre os olhos, ele sente como se o telhado da casa tivesse caído um pouco e ele está no banheiro. Assim que ele vai, até a pia parece menor para ele. Como vimos no começo desta série, Park Yozuki não entende o que está acontecendo e então, assim que se olha no espelho, ele se assusta e cai e fica surpreso ao ver que há outra pessoa parada naquele espelho, não uma pessoa violenta, que é um garoto bonito com um corpo estético e ele volta para seu quarto e vê que seu corpo magro e grosso está no chão. Mas o corpo real dela está lá, ela ainda estava dormindo. Ele se aproxima dela e tenta acordá-la e então os olhos de Ansu se abrem e ele pensa, que tipo de sonho foi esse? Mas foi bom, ele começa a dormir de lado, mas então seus olhos olham para ela. Ela cai sobre o garoto bonito e Ansu fica muito assustado depois de vê-lo dormindo, ele não estava vendo ela na vida real, mas era a realidade. Ele o acorda e o belo rapaz se levanta. O garoto tenta falar, mas vê que sua voz mudou muito e agora, assim que o garoto bonito acorda, o garoto gordo fica inconsciente. Agora com medo o homem começa a chamar a polícia e assim que ele abre o telefone, ele a vê. Ele vê a mesma foto dela e depois de ler os comentários ruins das pessoas, ele olha para seu corpo mais uma vez e depois disso ele acende a luz do quarto e vai para a frente do espelho novamente e ele se lembra que Lee Taeyeon foi informada de que ela nasceu apenas para ser espancada. Park olha mais uma vez para sua foto no celular e diz que agora com esse novo corpo eu também vou mudar. Depois disso, vemos sua escola onde um aluno acontece e ao vê-lo todas as garotas ficam loucas por ele e o garoto parece muito confiante nesse assunto então Park Yeon-shu chega lá e esbarra em outro garoto. O garoto o impede, mas ele continua olhando para Park. Fala-se de Park em toda a escola. Todo mundo pensa quem é esse garoto, irmão. Quem é esse garoto novo? Todos os alunos param para vê-lo e agora, depois disso, o professor da turma apresenta a todos os alunos aquele aluno que por acaso é Park Young-suk e ao vê-lo, toda a turma Young-suk fica consciente e todas as garotas estão comentando sobre ele depois de ver sua altura e sua personalidade.
e ele se lembra de como as pessoas costumavam se comportar mal depois de vê-lo em seu corpo anterior. Young-suk vai e senta-se em seu assento com ela. E então seus olhos caem sobre o garoto sentado no lado esquerdo e é Jin-suk quem o havia espancado antes e tornado suas fotos virais, e Mei-jin também está sentada na mesma classe que colidiu com ele e o espancou. Vendo isso, Park fica um pouco preocupado. Jun-suk diz seu nome e Park também diz seu nome e pensa, graças a Deus ele não me reconheceu. Uma garota sentada na sala de aula imediatamente começa a se maquiar e a passar batom. O que você está fazendo? Irmão, ela vem até Young-suk e diz olá, como vocês estão? Todas as meninas da turma olham para ela e começam a falar, o que é isso, anão? Sempre que ela vê um garoto bonito, ela corre até ele com sangue. Ela começa dizendo que é isso, garota? A interesseira Lee Young-san diz a ele, oi, pare de flertar com ela. Anne senta-se calmamente perto da mesa. Ok, eu vou sentar. Nala pensa, irmão, o que essas garotas são todas iguais? É possível que minha mesa também seja assim, e o professor pede para Nal sentar em seu assento. Depois disso, vemos o refeitório da escola onde Perk guarda sua pata e todos começam a olhar para ele. Eles começaram a fazer elogios e a falar sobre ele entre si, até que Anal chegou e começou a lhe contar sobre os cursos e os alunos da escola, e perguntou por que ele havia escolhido a disciplina de economia. No qual ele se lembra que na época da admissão seu professor havia dito à sua mãe que as notas de PAC eram muito baixas e que em nossa escola os alunos eram treinados diretamente para empregos, mas a frequência de HSU era boa, daí economia. Ele consegue entender a matéria, mas diz a Anal, sim, eu me interessei por economia desde criança e, ao ouvir isso, Anal fica feliz e pensa, nossa, isso combina com a minha escolha. Depois disso, olhamos para a aula novamente. Onde Nazu vê um flashback de seu dia anterior, ele está sentado em um parque com seu novo corpo e lá ele vê uma família que está ensinando seu bebê a andar e o parque está fazendo o mesmo com seu novo corpo. Nazak começa a praticar a caminhada e pensa que a partir de hoje vai andar assim. A mãe da criança acha que Park é um modelo e está se preparando para andar sobre um carneiro. Nazak está prestes a cair enquanto caminha, mas então ele se levanta novamente, se controla e pensa, uau, fiquei tão leve. Ao ver esse movimento de Zu, a família também fica completamente surpresa, mas, animado, Nazak começa a correr muito rápido. Ele desiste e continua correndo até a noite, o que o deixa muito cansado na aula. Agora ele adormece sentado na aula e, por outro lado, o corpo anterior de Zu acorda e tenta dormir violentamente de novo. Mas ele não consegue dormir porque já estava dormindo neste corpo há muito tempo. Nazak fica muito nervoso e então Anal acorda violento e diz que ele veio ali para dormir e Park agradece. Depois disso, vemos uma loja de departamentos onde o dono pergunta a Nazak, você vai administrar esta loja por quanto tempo? Yuzuki responde, sim, eu dormi o dia todo de qualquer maneira, então não consigo dormir. A noite toda vai chegar, ele diz ao dono Yuzuki, ei, você vai continuar dormindo na sala de aula o dia todo? Mais uma vez, vemos um flashback em que o homem violento em seu novo corpo vê um anúncio de emprego e é convidado a conhecer o dono da loja. Ele vai atrás do emprego e pergunta, você está procurando um empregador para o turno da noite? O homem fica impressionado depois de ver Parco e pensa, esse garoto é bonito. Irmão, ao vê-lo, todas as garotas virão aqui e eu ficarei rico. E ele imediatamente diz violentamente, ok. Comece a trabalhar a partir de hoje, você é rico, eu quero o salário que você quer. Eu vou te dizer, Park diz a ele, não, um dos meus amigos precisa dessa resposta e Zu vai até o dono em seu corpo real, mas depois de ver o corpo de Zu, o cara se recusa a dar o trabalho a Imu. Ele entrega a ele e diz, não, você não pode fazer esse trabalho, vá embora daqui, como vocês, alunos, sabem o que são maços de cigarro, mas então vemos que Nazak diz a ele os nomes de todos os maços de cigarro. Ao mesmo tempo, o dono fica chocado. Isso aconteceu porque na escola anterior todas aquelas pessoas costumavam mandar Izu comprar cigarros. Muitas vezes o dono aceita o pedido, mas fica com ele por um preço bem menor.
Ele acha que está tudo bem agora. Posso arcar com minhas despesas e começar a escrever sobre meu novo corpo em um papel. Apenas um corpo pode acordar de cada vez, mas se algum corpo for acordado à força, então esse corpo acorda e o primeiro corpo vai dormir. Nasaka acha que agora que tenho dois corpos, irmão, minhas despesas também vão aumentar e então as pessoas da classe dele vêm até ele para comprar cigarros. Violen pede a identidade dele, mas o garoto mostra uma identidade falsa e Violen diz: desculpe, não posso te dar cigarros, você tem que me mostrar sua identidade verdadeira, caso contrário meu chefe vai me demitir do emprego. Lee Young-sung também está lá com os garotos e diz ao amigo que, se ele não estiver dando o que tem que fazer, ele vai para outro lugar. O irmão pega de outra pessoa, qual é o problema, e ele reconhece Yoon-suk parado na loja que esse é o mesmo garoto. Oi, esse é o mesmo garoto gordo cujo vídeo eu tornei viral e traz muitas mercadorias e diz a ele a conta disso. Pague, irmão, eu vou te perdoar. Aquele cara fica bravo novamente e começa a bater em Nazu. Depois disso, seus amigos o param e, para mantê-lo calado, pegam seus tritões nus e ele diz a ele: filho, se você contar alguma coisa para alguém, farei com que todas essas fotos sejam virais novamente na internet, então fique calado e, vendo isso, Nazu começa a chorar novamente e se lembra das palavras da mesma pessoa de que Ansu continuaria apanhando por toda a vida. Ansu recebe uma ligação de sua mãe e começa a falar com ela e diz: sim, mãe, está tudo indo bem, há muito trabalho aqui, então fico com o telefone e vemos que Ansu está. Neste momento, a mãe está sentada do lado de fora de uma loja para coletar lixo de um homem. O homem lhe entrega caixas vazias e pergunta: você está trabalhando a essa hora da noite? Está tudo bem com você? Ao que a mãe dela me responde. No dia seguinte, Yuzuki vai até sua aula para arrecadar dinheiro para a educação de seu filho, onde seus colegas zombam das fotos tiradas dele em seu outro corpo. Disseram-lhe que Lee Janzo tinha espancado e que tiramos-lhe fotografias. Para que ele não possa dizer nada, ninguém pode escapar do nosso Lee. O pobre rapaz nem deve ter visto o soco do Lee e até aqueles meninos dizem que os pais dele também ficarão como ele se ele levar a mãe. Se ele vier, ele correrá e matará os dois, e depois de ouvir isso, Park fica muito bravo e então diz: ei, você está contando para a mãe dele, você é assim, eu não deveria trazer a mãe dele no meio. Lee Sin vê que sua namorada também está olhando para Yuzuki e se levanta com raiva e diz: filho, estou com muita saudade de você. Todas as pessoas que estavam ali começaram a olhar para eles. Park diz: não quero brigar com você, Mijiki é Junsui, deixe-o. Solto e ouvindo isso, Lee Jun fica bravo e tenta dar um soco em Park, mas então outro aluno da classe agarra seu braço, ele solta sua mão com raiva e ataca Yuzuki com força total. Mas dessa vez Yuzuki vê seu soco e pensa que eu levei tantas surras desde a infância que comecei a ver cada soco vindo em minha direção, mas antes meu corpo não conseguia reagir por ser pequeno. Yozuki desvia de Jinsun, o que deixa seus amigos e toda a turma chocados. Todas as pessoas ali não conseguiam acreditar no que viam, imaginando como isso podia acontecer. Junsui expressa seu insulto na frente de Jin e cospe no rosto de Jinsun. Mas ele chove socos, mas Yuzuki continua desviando de todos os socos e agora Yuzuki segura sua mão e agora ele está um pouco preocupado. Toda a classe começa a tirar fotos de Yuzuki porque ele está lutando muito bem e Yuzuki se lembra de todos os seus dias ruins e das palavras amargas das pessoas. Ele se lembra das palavras de Yun Xian de que o primeiro soco deveria ser dado direto no estômago, para que a pessoa da frente se levantasse. E agora Yushu desvia daquele soco e dá um soco forte no estômago dele e Yushu cai a seus pés e a classe inteira fica chocada e todos começam a elogiar Park, mas ele mesmo não consegue entender como ele conseguiu tanto poder. Depois disso, vemos alguns alunos da aula de canto praticando bullying entre si e o garoto conta a eles sobre a briga entre eles. Nos é mostrada uma aula de arquitetura onde os alunos contam ao seu líder sobre a briga entre Park e Junsu, ao que o líder começa a chorar e fica muito bravo, e um garoto parado ali diz: ei, por causa de Park Yuzuki, e teve que se levantar, agora isso significa que o tempo de Park acabou, irmão, ele não existe mais. Depois disso vemos o corpo grosso de Yuzuki que está em uma loja de departamentos. E ele acha que no meu outro corpo as pessoas me tratam bem,
mas neste corpo as pessoas nem gostam de me ver. Um cliente entra na loja muito nervoso e rouba alguns produtos do local. Park foge dali e começa a correr atrás dele. Ele o persegue e chega a uma rua fechada onde encontra novamente seus colegas de classe. O menino mostra novamente sua foto para Yusuf e conta sobre o vazamento. E agora aquele cara pede para os dois lutarem um contra o outro. Aquele cara assustado começa a bater em Yancy e eles estão fazendo um vídeo deles no qual um cara diz a ele: ok Yuzuki, se você vencer hoje então depois de hoje eu não vou fazer você fazer nenhum trabalho e o Shumar está salgado e então uma voz vem de trás para com tudo isso. E aquilo assim que eles se viram e olham não há mais ninguém além de Vaz atrás deles é o mesmo líder. O que também tínhamos visto antes e agora aquele garoto levanta aquele garoto com uma mão e o joga no chão e pede para ele sair dali e todos os três garotos veem aquele garoto assustador e correm para longe dali. Ambos lhe agradecem por salvar suas vidas. Depois disso, vemos uma aula de moda e, olhando para Junsuke, nos perguntamos se ele ainda está bravo comigo e depois de um tempo há uma pausa e Yusuf conta a Nu sobre Vasco. Eu pergunto a Nao e ela diz a ele que seu nome verdadeiro é Leontai. Então irmão, dê uma olhada, se o nome for mencionado aqui e ali, então irmão, é um nome muito difícil, eles não são lembrados, bem, e ele é um líder de gangue e então há mais três. Chegam lá garotos dos quais Ona não gostava nem um pouco. Eles dizem a Ona: ei, por que você está ficando bravo? Nós também queremos ser amigos dele, podemos falar com ele umas 2 ou 3 vezes enquanto isso seu irmão Vasco vem com sua gangue e Yancy fica muito feliz depois de vê-lo. Vasco se move em direção a Izu e os estudantes que estão perto de Izu fogem com medo. Vasco acha que essas pessoas estão procurando emprego. Fugiu daqui e aqueles que estavam intimidando aqueles dois garotos eram seus amigos e agora com raiva ele empurra o ombro de Yancy e o faz sentar. A pegada do Vasco era muito perigosa e ninguém tinha conseguido soltar até então. Um membro daquela gangue diz que não adianta não ir mais longe e então Lee Jansan também chega lá e fica assistindo a tudo isso. Vasco Baio empurra novamente e Yuzuki coloca a mão em seu ombro. Tira a voz dele e diz a ele: eu conheci alguém ontem que era como você, talvez você seja a mesma pessoa e todos eles estão surpresos ao ver que Izu libertou Vals do controle de seu irmão tão facilmente. Izu se levanta. Ele vai e de repente o amigo de Vasco Bai chega lá e o leva embora de lá. Vendo o poder de Violan, todos ficam de boca aberta e o membro da gangue Knuckles diz a ele que é grato por você tê-lo levado embora, caso contrário, Vasco Bai teria. Estava prestes a esperar por isso agora e em resposta o garoto diz que se eu não tivesse parado, ele teria dispensado Vasco Bai. Aquele garoto é muito poderoso e vemos o braço de Vasco que tem a marca do aperto de Ansu impressa nele. Aqueles três garotos vêm novamente até Violen e vendo sua força eles dizem a ele: irmão Violen, faça amizade conosco. Amigo Violen pensa que até hoje tudo que ele queria era ter um amigo e é por isso que eles concordaram em ser amigos. Ele vai e Anel e todos os outros o convidam para ir a algum lugar com eles durante a noite. Depois de um tempo, anoitece. Anuma vai até seus amigos e vê que todos estão lá fumando cigarros e bebendo vinho. Bem, e Uzuki? Senta-se lá e Anao está com ele novamente. Ela começa a flertar e de repente Lee Jin-san também chega lá e senta-se na frente de Izu e pergunta o que ele está fazendo aqui, ao que os garotos dizem a ele: ei, nós ligamos para você, você tem esse problema, um dos nossos. Ele também é um amigo violento e começa a beber vinho, mas Yuzuki se recusa a beber vinho. Lee Jong-suk olha para ele com muita raiva. Quando Yuzuki pergunta a todos eles, ele conta que mora com um amigo meu que, por algum motivo, abandonou a família e agora trabalha à noite e dorme durante o dia. Depois de ouvir tudo isso, eles acham que o colega de quarto dele deve ser um grande gangster. O irmão Nazaki pergunta aos irmãos por que eles não chamaram Mijin aqui e os meninos dizem que Mijin não gosta de ficar nesses lugares. Yuzuki conta a Jinsun que nós dois estamos namorando há muito tempo, ao que Anel responde: ei, o que aconteceu com você? Ninguém está fazendo isso com você, espere, Yuzuki diz a ela. Ei, desculpe, pensei que vocês fossem um casal, porque vocês sempre moram juntos. Já Yuzuki se derrete ao ouvir isso, vem sentar-se perto de Yuzuki e começa a se comportar de forma muito franca com Yuzuki.
Um garoto conta a Yance. Ele conta tudo sobre a noite passada, como o irmão Vasco os expulsou de lá e diz que se Jinson e Yuzuki estiverem conosco, então, irmão, ninguém jamais poderá mexer conosco. Jinson fica ainda mais bêbado e fica inconsciente no local. A garota conta a Nao e Park sobre o vídeo feito ontem. Depois de ouvir isso, Violen fica muito bravo e também bebe o vinho. Violen diz que arrancou o celular da mão da garota e o quebrou. Izu fica tonto e cai no mesmo lugar, e de repente seu outro corpo está na casa. O outro lado acorda, fica assustado e volta a dormir, mas depois de algum tempo, seus olhos se abrem e ele vê que ainda está em seu antigo corpo. Sans fica muito chateado, veste suas roupas e sai de casa para encontrar seu outro corpo. Anao diz a seu irmão que cometeu um erro. Já havíamos rolado, o que aconteceria de vez em quando? E então, de repente, Izu chega lá e todos o olham com olhos estranhos. Aquele irmão que é esse? Aquele irmão que é esse garoto gordo? E aqueles garotos o reconhecem como Junsu. Os olhos da pessoa se abrem e ela pergunta ao violento: Ei, o que você está fazendo? O violento diz: Vim buscar meu amigo. O colega de quarto dele me mandou para cá. Ao ouvir isso, todos ficam horrorizados. Por que pensam que o colega de quarto de Eju é um grande gangster e que ele mandou esse homem gordo para cá? Todos se assustam e saem de lá, e Eju coloca o outro corpo nos ombros. O que acontece é que todos saem de lá, ele pega seu corpo e vai embora, e então Vasco Bai o vê. Para trás. No dia seguinte, na escola, vemos que ele está de volta ao seu belo corpo. E ao vê-lo andando pela escola, todas as meninas estão loucas por ele. Anao chega lá e pergunta sobre sua saúde, ao que Yuzuki responde: Ah, sim, estou bem, bebi demais ontem. Eles entram na área do refeitório e lá vem o mesmo garoto que havia roubado e fugido. O garoto vai até ele e pergunta sobre sua ausência ontem. Ele pergunta: Irmão, onde você estava? O nome desse cara é Park Jo e ele responde: Irmão, essas pessoas me incomodaram ontem. Nazaki trata esse cara muito bem e o convida para jantar com ele. Ele diz que ele e seus novos amigos estão ficando com muitos ciúmes depois de vê-lo. Depois disso, somos levados para a casa de Izu, onde ele está dormindo, e então sua mãe chega lá e, ao vê-lo dormindo, pensa: o que é isso? Ele ainda está dormindo. Por que não foi para a escola? E então o bonitão Nazaki chega lá e vê sua mãe sentada perto do outro corpo. Ele a chama de mãe por engano, mas sua mãe não o reconhece. Quem é esse irmão? Ela pergunta: Filho, quem é você? Nazu percebe seu erro e diz: Você deve ser a mãe do Izu, né? Violen te elogia muito. A mãe dele começa a pegar o Violen, mas aí ele a rejeita e diz: Ei, tia, nós dois moramos juntos, ele é meu colega de quarto, isso reduz muito o aluguel. A mãe dele diz que Violan nunca me contou sobre isso. Violan diz a ela: Ei, tia, sou eu. Ele trabalha em uma loja de departamentos próxima. Ele trabalha à noite, então dorme durante o dia. Ele não teria contado isso a você o dia todo porque ficaria tímido e, vendo o trabalho duro de Yuzuki, sua mãe se aproxima, senta-se perto dele e lhe dá um tapinha na cabeça. Yuzuki fica muito chateado ao ver tudo isso em seu belo corpo. Depois disso, ela diz ao tio materno: Filho, quero falar com você sobre uma coisa. Depois disso, os dois entram em um café onde também está o amigo de Vasco Bai. Ao ver Yuzuki, todas as garotas ficam loucas por ele, e ela diz à mãe: Ei, você deve vir aqui todos os dias, filho. Onde quer que você vá, todos começam a procurar por você. Yuzuki também deve gostar muito de você. A mãe de Park nunca tinha ido a um lugar tão agradável antes. Park, sua mãe. Quando ele pergunta: Tia, o que você vai comprar? Mas há tantas coisas caras guardadas lá, sua mãe fica muito chateada ao ver isso e diz a ele: Ah, filho, peça água para mim, na esquina do parque. Tia diz: Seu dinheiro. Não se preocupe, amigo, e a América Eno lhes dá café. A mãe de Park diz à mãe: Ei, isso é tão delicioso, até agora eu só tomei café feito em casa, filha, muito obrigada.
A mãe de Park pergunta seu nome e Park diz que seu nome é Park Yuzuki e sua mãe acha que seu nome também é Park. Que tipo de coincidência é essa? Você parece meu filho para mim e então Vasco-ba entra e fica surpreso ao ver Park lá. Ela diz à mãe, ela diz sim, como é o trabalho do meu filho e qual é o seu trabalho? Ela pergunta todas essas coisas a ele e Vasco-ba ouve todas essas coisas e Vasco-ba entende que essas pessoas estão falando do menino da mesma loja, o gordo, o violento. A mãe me pergunta, filho, alguém aqui incomoda meu filho porque ele era muito valentão na escola passada. Coitado, eu estava ocupado trabalhando o dia todo. Ela morava aqui para que a vida do meu filho pudesse mudar. Nesse assunto, nunca consegui prestar atenção nele. Ele diz a ela, ei, tia, não se preocupe agora, ele fez bons amigos nesta escola e sua mãe está muito feliz. O irmão está ouvindo todas essas coisas e se lembra de quanto as pessoas da classe Nazako estavam assediando naquele dia. Vasco fica irritado e aperta com força o copo de água que segura na mão, fazendo com que a água saia. Ele cai perto das meninas sentadas no parque. José fica bravo e Vasco manda ele tomar outro copo. Por outro lado, Yusuf se lembra de como ele se comportava mal com sua mãe antes e diz a ela, você nunca fez nada por mim enquanto sua mãe trabalhava duro dia e noite por seu futuro brilhante. Vals acha que esse garoto intimida Izu e agora ele está dizendo à mãe que eu sou amigo dele. Ela chama o garçom e pergunta, filho, posso levar a caixa de espumante? Depois disso, ele sai do café, onde sua mãe lhe diz, não sei o que você está pensando, o que eu peguei. Mas eu jogo isso no lixo para ganhar algum dinheiro e Nazaki fica surpreso ao ver tudo isso e pensa no que aconteceu com seu antigo irmão de emprego e ela diz que se eu não contasse ao meu filho sobre esse emprego, então você também ficaria de boca fechada. Não diria a ela que está tudo bem e ela tira 5 milhões do bolso para um café, ela tem copos de graça. Agora a mãe dela diz a ela, tudo bem, filho, estou indo embora, e ela pega as caixas e vai embora dali. Ele fica muito emocionado ao ver que sua mãe está recolhendo lixo, então Vasco chega por trás e diz, ouvi tudo, e agora depois disso vemos Vasco e Izu em direção a um canteiro de obras, diz Vasco. Ah mano, quem você está deixando louco? Primeiro você bate naquele cara da loja, ok, e agora você está dizendo à mãe dele que você é amigo dele, você mente. O Vasco toma posição e tenta dar um soco no violento. Mas Violen desvia dos socos e diz a ele, irmão, você entendeu mal, mas Vasco não o escuta e começa a chover socos e chutes nele, e Violen desvia de todos os seus ataques. Vasco continua pensando que irmão, ele parece um boxeador profissional para mim, e o Zuki está pensando que se eu for atingido por um, eu vou morrer. O irmão Vasco pede dinheiro a Yuzuki para que ele possa tirar o dinheiro dele e dar ao menino daquela loja. O velho gordo se recusa violentamente a dar-lhe o dinheiro que pegou de sua mãe porque Yuzuki estava pensando que o irmão Vasco também era um canalha como Lee Tyson que queria tirar dinheiro dele. Só quer roubar o dinheiro e agora os dois começam a brigar de novo e Yuzuki está desviando de todos os seus caras. Vasco pula em direção a Yuzuki e Yuzuki lhe dá um soco no estômago, mas Vasco bloqueia o soco de Nazaki. Fica assustado e lembra do mesmo método que Lee Taisang usa, mas Vasco desvia do soco e então o amigo de Vasco também chega lá e fica surpreso ao ver Vasco caído no chão. Vasco é espancado até a morte pelo vilão e Yozu diz a Park Jo para levar seu irmão, ele não está morto, ele está apenas inconsciente e vai embora, e nos é mostrado um flashback de Vasco de um momento atrás, quando Yuzuki o matou. Quando ele dá um soco em Vasco, ele desvia do soco e então Yuzuki ataca seu queixo com o cotovelo, fazendo com que Vasco fique inconsciente. Depois de um tempo, anoitece e vemos o homem violento. Acho que no corpo gordo está sentado na loja pensando, irmão, como eu derrotei aquele Vasco? Meu corpo estava se movendo sozinho e de repente Vasco chega lá e o pega da loja e diz, amigo, me perdoa. Dena, eu não pude trazer seu dinheiro e ele começa a sair de lá e fica parado na porta e diz para Nazaki que você não é fraco, faça algum treinamento. Nazaki fica muito motivado e começa a fazer flexões dentro da loja e nesse momento uma garota bonita chega lá. E começa a sorrir depois de vê-lo. Essa garota pega algumas coisas como bebida etc e dá um energético para Inz e diz muito bem, continue seu treino assim e dizendo isso a garota sai de lá.
Ela vai embora e Park continua olhando para aquela garota e no dia seguinte ele chega na aula de Nazu. Irmão, o que posso dizer? Agora a atenção minha e de Jae-hong também vai para Nazu. Todas as garotas começam a flertar com ele. Depois disso vamos para a aula de arquitetura. Vamos ver onde os membros do Van Knuckle Gangs estão ao redor de Park Joe. E perguntando a ele, Bai Vasco, quem colocou o poder de Bai nele, que tem tanta força? Como isso pode acontecer, irmão? Que Park, certo, perdeu felizmente. Cara, por que ele não vem para a escola? E então ele recebe uma mensagem do Vasco, e na mensagem ele diz que meus dedos estão quebrados e meu dedo está sangrando de tanto digitar. Vou planejar algo muito grande. Até lá, não posso te contar nada. E depois de ouvir isso, todas as pessoas ficam muito felizes e entendem que Vasco Bai vai planejar algo muito grande. Na próxima cena, Vimanas está saindo com a mesma garota e olha para a frente. 3 pessoas estão intimidando uma garota, ele a joga na parede e diz, o que eu disse que já tenho meu vestido pronto, você não entendeu. Ele costumava intimidá-lo assim e o garoto de óculos se aproxima e diz a ele, irmão, não tente bancar o herói, vá embora, você nem vai saber para onde seu corpo foi. E Jae-hong, que está atrás dele, também está observando. Jae-hong começa a andar para frente então sua professora chega lá e ao vê-la, o garoto se afasta dali e Ressou estende a mão em direção ao garoto que caiu e diz para ele se levantar, mas ele não faz nenhum gesto e se levanta. Ele sai de lá e agora, depois que a aula acaba, Izu recebe uma ligação de sua mãe que queria ir visitá-lo em seu aniversário, mas Yuzuki a recusa e diz, desculpe, mãe, tenho trabalho em outra aula. Jae-hong ouve tudo isso e descobre que amanhã é seu aniversário. Depois disso, vemos a loja de departamentos onde a Numa está pensando que minha voz muda enquanto falo com minha mãe no telefone. Vejo isso. Isso precisa ser resolvido. Enquanto isso, a linda garota que veio ontem chega lá novamente e cumprimenta Izu. Ela pega suas coisas e pergunta se ele não vai se exercitar hoje, ao que o violento responde. Sim, estou fazendo isso. Eu tinha acabado de fazer 2 séries de bíceps e a menina disse tudo de bom para ele e foi embora dali com o material. Depois disso, vemos em Kanji que San chega até a mesma garota intimidada e seu irmão. Ele chega e senta-se perto dele e o garoto pergunta a ele, irmão, o que aconteceu? Por que você está sentado comigo? E todas aquelas pessoas têm uma reação muito estranha depois de vê-lo. Anal também está dizendo a mesma coisa para todos eles, irmão, o que é isso? Por que isso está acontecendo com ele? Sentado, esse homem violento diz ao garoto, quero ser seu amigo porque você é exatamente como eu. O menino lhe diz, sou um pouco bonito como você, irmão, por que sou como você e sou tão pobre? Depois disso, o homem violento vai para casa. Ele vai em direção ao local onde os membros da gangue Van Knuckle estão sentados para espancar Izu e pensa, irmão, ele não vai deixá-la hoje. Vasco Bai nunca poderá nos pedir para nos escondermos, ele mentiu para todos nós, Vasco Bai já está acabado. E agora temos que dar um fim nisso então vemos já chegando na frente de Shuki e colocando uma sacola na frente dele. Pessoal, se vocês ainda não viram Ataque a um Titã e o resto da série, então, meu amigo, por favor, confiram isso também. Vocês encontrarão todos os links na descrição. Então voltando à história, Yozuki vê que Jae-hong veio na frente dele com uma sacola e Nazaki vê que feliz aniversário está escrito nela e ele pergunta a Jae-hong, ei, como você sabe que hoje é meu aniversário? Mas Jae-hong como sempre não diz nada. Nazaki ele abre a sacola e diz a ela, desculpe, cara, eu não posso ficar com esse homem, desculpe, mas Jae-hong insiste, irmãozinho, pegue, amigo, isso é um presente para você, pegue e quando ele diz isso, o valentão concorda com suas palavras e o mesmo garoto gordo que as pessoas estavam intimidando ontem. Quando ele entra na sala, ele vê que todas as crianças escreveram coisas muito ruins sobre ele no Blackbeard e depois disso um garoto chamado Cobbin chega lá e empurra o garoto com muita força e o faz cair. Como você está parado na porta? Sai daqui, você bloqueou meu caminho. Você tem tanta coragem. Seu filho então pede para ele trazer água e quando Anksuki vê que o menino está sendo tão maltratado, ele também ultrapassa seus limites e segue em frente.
Rai está perto deles e fica perto deles e diz para Robin, faça logo, não a provoque mais. Então Owen diz, ei, vocês dois vieram bloquear meu caminho, vocês têm tanta coragem e assim que o violento vira o rosto. Quando ele faz isso, ele vê que Jairond também veio até lá para ajudá-lo. Na verdade, ele também não gostou do fato de Owen da Eagle, o nome desse garoto ser da Eagle, ele estar sofrendo tanto bullying. E agora Jin Sung também chega lá e 3 garotos muito perigosos estão lá. Jin Sung e Yang Sung tiveram muitas brigas antes, mas agora ambos se tornaram amigos e vendo isso todos os estudantes ficam surpresos. Robin diz, ok, vocês 3 estão com vontade de serem derrotados, vamos começar a briga. E então Vasco Bai também aparece ali. Ele vem e diz, você esqueceu com quem está falando? Vamos lá, é muito drama, saia daqui agora. Bin diz ok, o que houve? Vasco estava desaparecido há muito tempo, ouvi dizer que alguém bateu em você. É verdade que quando Nazan ouve todas essas coisas, ele se lembra da mesma cena em que, durante a última luta, ele havia batido muito em Vasco Bai e talvez essa seja a razão pela qual ele não foi à escola por tantos dias e ficou triste com isso. Ele se sente muito culpado e agora entrega o telefone ao amigo e diz, pega esse irmão, cuida disso, meu telefone quebrou na última luta. Custou muito dinheiro e agora ele fica completamente pronto e Ro chega na frente de Bin e agora seria uma luta de 4 contra 3. Robin sabia que não conseguiria sobreviver se lutasse com ele, por isso ele joga uma mesa muito grande no ar. Digo ainda que os verei na próxima vez. Voltarei muito em breve e punirei vocês 4. Afinal, vou ver quem salva seu amigo e agora, depois que ele vai embora, Vasco pergunta violentamente, irmão, você tem interesse em se tornar um herói? Por que você veio salvá-lo? Izu diz, eu não estava gostando dele, eles estavam o enganando muito mal, eles estavam se comportando muito mal com ele. Então Vasco diz, bem, se você se sente tão mal. Parece que porque você fez tão mal àquele garoto gordo? Você até pegou o dinheiro dele. Então Nazak tenta explicar a ele, não, Vasco Bai, você entendeu mal. Eu nunca incomodei aquele garoto. Então Vasco diz que não. Você está mentindo, agora prepare-se para apanhar. Agora os dois estão prestes a brigar quando o amigo dele o interrompe e diz, irmão, não, irmão, muitas pessoas estão nos observando, vamos deixar isso para hoje. Deixe-o ir porque ele sabia que Vyoshi é muito forte e se ele lutasse com ele agora, ele seria insultado na frente de toda a classe e diria, irmão, vamos lá. Veremos na próxima vez. Imogen também estava se sentindo tensa, pois Junsu poderia lutar, mas ela falaria sobre ele. Mankar não briga com ele e Imogen se sente muito bem ao ver que seu namorado não brigou sem motivo e agora todas as garotas vêm até Hanshuk e dizem, uau, que charme você é, que fofo você é. Você ajuda a todos e vemos que o pobre Degva estava deitado e até tentaram levantá-lo, mas Degva não aceitou sua ajuda e agora, quando é noite, ele fica pensando a noite toda que, afinal, tudo isso aconteceu com ele também. As coisas costumavam ser e desde que seu corpo mudou, tudo mudou. Depois disso, vemos seu corpo gordo onde ele está parado dentro de sua loja. Ao mesmo tempo, eu estava pensando que se meu corpo, se as coisas não tivessem mudado, talvez hoje os tempos fossem os mesmos e eu também estaria igualmente fraco. É que meu corpo mudou. É por isso que ninguém briga comigo hoje em dia. No dia seguinte, quando Valentão chega à escola com seu corpo bonito, eu o repreendo. Ele chega e Deg fala muito mal para ele o que você quer, nós dois não somos iguais em nada, você é tão bonito e eu sou o próximo, você me deixa e outras crianças também estão sentadas com Aban dentro da sala de aula. Quem pergunta a Aban se ele vai cantar no próximo festival e quem estará com você? E seu amigo que está com Aban diz a ele, sim, nós dois escrevemos um rap juntos, vamos ver. Você será nosso gostosão, mas, irmão, o que faremos com essa Deva gorda? Mesmo depois de terminar a escola, eles intimidam muito a Deva. Na verdade, vai haver uma competição de canto na escola e Deva está se preparando apenas para isso.
Ele está fazendo isso e essas pessoas rasgam todas as suas notas nas quais ele escreveu raps e fogem de lá insultando Deva. Você nunca poderá competir conosco. Você pode fazer qualquer coisa. Você não pode cantar. Você não pode fazer nada a um búfalo, irmão. Do outro lado, vemos o Zack, que tem a tarefa de limpar a sala de aula hoje. Ao mesmo tempo, sua atenção também se volta para o mesmo festival que será realizado dentro da escola. Ele pergunta a Nao sobre o festival e a Nao lhe diz que ele acontece todo ano e é uma competição muito grande. Crianças de fora também vêm. Você participará? Você vencerá de uma vez, mas Anus terá que esperar até agora. Ele o recusa e entra na sala de aula e começa a limpar, onde ele fica pensando consigo mesmo que sim, até hoje eu cantei, algumas pessoas também me elogiaram, sempre que estou chateado, eu canto músicas, mas como vou conseguir cantar na frente de todos? Alguém vai gostar de mim ou não? Todo mundo gosta da minha aparência, mas não tenho certeza sobre meu canto e agora ele começa a pensar que sua condição deve vir em primeiro lugar. Assim como quando ele era gordo, mesmo tendo algum talento, ninguém queria ouvi-lo, e hoje, quando ele ficou inteligente, não tem confiança para se apresentar diante de todas as pessoas e tudo mais. Depois de pensar sobre as coisas, Ashok começa a cantar uma música e ele está cantando essa música muito bem e depois de ouvi-la, Deva fica muito surpresa. Digava havia perdido a esperança de que algo pudesse acontecer com ele algum dia em sua vida, ele decidiu. Ele disse que depois de hoje nunca mais fará nada, nem escreverá rap, nem terá confiança, agora ele está completamente acabado, agora não tem mais coragem nenhuma e, ao mesmo tempo, ouve a música de Zu, o que o deixa extremamente triste. Ele nunca tinha ouvido uma voz tão adorável antes e seguindo essa voz, ele chegou dentro da sala de aula e descobriu que essa música estava sendo cantada por ninguém menos que Ansuk, ou seja, o garoto com quem tio namora, ele só quer ser amigo dele. Ele também é um cara talentoso, ou seja, ele não queria fazer uso de seu dom, ele só queria ser amigo de Janan Lee. Assim que Nazako olha para trás, ele fica muito assustado porque Degva ouviu sua música. Degva diz, ei, irmão, você canta muito bem mesmo. Por que não se apresenta para todo mundo? Ashok diz, não vou fazer isso na frente de todo mundo. O irmão Deva diz a Ashok, você pode? Você vai se apresentar comigo. Junto com isso, uma nova esperança surgiu dentro de Dei de que talvez agora ele pudesse fazer alguma coisa. Agora Dei leva Nazu para sua casa para praticar. A casa dele está muito suja, todas as coisas estão aqui. Ele estava deitado lá e sentiu muita vergonha. Depois disso, ambos praticaram por muito tempo, fizeram batidas, fizeram rap e depois de muita prática, trouxeram a violência de volta. Tive que ir para casa e pedir desculpas violentamente a ele por não poder praticar com você por muito tempo porque tive que ir para o turno da noite, onde Degva disse, irmão, você é tão trabalhador, amigo, e só então você vai embora enquanto caminha. Vai até a barraca da avó Diva. Dei se lembra de uma cena do passado. Poucos dias atrás, Robin foi com seus amigos à mesma barraca de sua avó e foi embora depois de comer toda a comida e nem ganhar dinheiro. Ele não cedeu e também bateu nela violentamente, mas ele era o completo oposto de violento. Ele se comporta muito bem com a avó. Sua avó fica muito feliz ao ouvir suas palavras e lhe oferece uma refeição. Ei! Uau! Meu filho tem amigos tão bons. Filho, qual é o seu nome? Diga a ele o nome dele e sua avó oferece comida para ele comer, mas ele diz não, avó. Hoje, meu estômago está realmente cheio. Eu comi comida. Definitivamente irei até você na próxima vez. E agora, no dia seguinte, Digva vem depois de escrever o roteiro completo de Puri, que eles apresentarão naquele dia de festival, e agora eles compuseram a música inteira durante a noite toda. Fez a batida, escreveu todas as letras e depois de ver todas essas coisas, Yuzuki fica muito surpreso. Agora Yuzuki tinha que se lembrar dessas coisas e agora, durante todo o dia, Yuzuki praticou tanto que agora sua garganta dói enquanto fala. Isso começou a acontecer e Deva diz, irmão, não pratique tanto, amigo, se você sentir muita dor de garganta, não conseguirá cantar naquele dia de festival.
E agora, a noite toda, ele pensa violentamente que vai me dar isso. Nazak tinha feito tanta coisa em sua vida, ele também era gordo como ele também era igualmente pobre, sua mãe também era muito pobre, mas até hoje ele nunca fez nada. Em vez disso, ele culpou sua mãe por nunca ter feito nada por ele. Ele não fez nada, ele nem era talentoso e esse é seu oposto, Degva, que todo mundo vence muito, mas esse garoto é tão talentoso, agora ele tinha que fazer algo por Degva e hoje ele teve uma chance. Para que ele possa provar a si mesmo e também ajudar Deva, depois disso ele está cantando a música Chor dentro de seu corpo gordo e ele entende que dentro de seu corpo gordo, não há dor em seu pescoço, o que significa que ele pode praticar o dia todo. Ele pode praticar continuamente mudando de corpo repetidamente, vivendo em corpos diferentes. Então a mesma garota linda aparece e vai ao seu departamento todos os dias. Ela vai até a loja comprar as mercadorias e pergunta: Ei, o que houve? Você também vai cantar hoje? Vai cantar para me impressionar. Então ele fica assustado e diz: Ah, não, eu estou cantando assim mesmo. É isso e a menina diz: Ei, você canta muito bem, amigo. E depois disso ela faz a fatura dos itens dela e também compra um copo de xarope para ele e diz: Você deve estar com dor de garganta, definitivamente tome isso. Nazaka acha que, irmão, essa garota é tão legal. Ela sempre compra algo para mim e agora, depois de 2 dias disso, tanto Violen quanto Deva praticam onde Violen. Quando ele memorizou a música inteira, ele diz: Irmão, como você fez tanto ensaio em 2 dias, enquanto Mani Man Nazaka acha que tem 2 corpos, então ele pode ensaiar os corpos facilmente. Depois de se transformar em seu corpo gordo, ele está trabalhando na loja no mesmo dia e, de repente, Degva chega lá e junto com ele seu outro amigo também chega. Nazak corre e vai ao encontro deles, mas então ele se lembra que não conhece os dois dentro deste corpo, ele não os vê há anos. Ele só conheceu o outro garoto que estava sendo espancado antes e agora todos os 3 saem e sentam e o garoto de óculos diz que não tive coragem de vir sozinho, então trouxe Deva comigo. Aqui está ele dentro da minha escola. Ele é da minha classe e agora o garoto de óculos pede desculpas a Nazak e diz: Ei irmão, me perdoe amigo. Eu tive que bater em você naquele dia por sua causa. Por que eu deveria bater em você? Ele me forçou. Eu realmente sinto muito. Ju diz: Irmão, não foi sua culpa. Tudo isso é culpa de Oben. Ei, não fique tenso, cara. Não precisa se desculpar comigo. Não tem problema para você. Debo diz a ele que muitas coisas ruins acontecem com ele na escola. Coben e seus amigos o intimidam muito, batem muito nele e a mesma coisa. Junto com isso, Nazak também conta que sua antiga vida também era muito dolorosa, ele também sofria muito bullying. Essa foi a razão pela qual ele deixou sua antiga escola e depois veio para cá e todos os 3 começaram a compartilhar o quão miseráveis suas vidas se tornaram. Izu conta que o pior aconteceu comigo, cheguei a ser espancado na frente da minha mãe e depois de ouvir isso, os 2 ficam em silêncio e percebem que a vida é com Izu. Então a pior coisa aconteceu quando o garoto de óculos disse: As coisas mudaram, amigo, desde que Yuzuki chegou. E agora Yuzuki ouviu seus elogios e ficou em silêncio, e agora os 2 começaram a lhe dizer que um novo garoto havia chegado. Irmão, na nossa classe, no começo eu achava que ele era muito mau, mas depois disso eu descobri que ele é um menino muito bom, ele nos ajudou muito. Dekwa diz: Antes eu pensava que ele estava tentando me provocar. Ele costumava andar por aí me procurando e tentava fazer amizade comigo. Por isso, eu tinha falado muitas coisas ruins para ele antes, mas Nazak sempre dizia que ele era exatamente como eu, então ele queria ser amigo dele, e agora que ele está comigo, ele começou a viver e a praticar comigo, então isso é absolutamente verdade, meu amigo. Ele estava absolutamente certo quando disse que é como eu e o Vasco tinham ouvido todas essas coisas e o Vasco vem na frente desses 3 onde o primeiro lugar. Diego agradece ao Vasco porque ele o salvou de ser derrotado, enquanto Vasconi diz sim, ok amigo. Antes de mais nada, diga-me, tudo isso que você estava falando sobre Shaka é verdade? O garoto de óculos e o caldeirão lhe dizem, sim, Vasco Bai, isso é absolutamente verdade. Ele pergunta ao violento, ao gordo: Você conhece o violento? Mas aquele menino tinha roubado dinheiro da sua mãe, onde o violento entendia tudo.
Vem à mente o porquê de até agora haver tanto mal-entendido entre Vasco e Vion, onde Vion lhe diz: não, irmão, você entendeu completamente errado. Minha mãe tinha dado dinheiro a ele para um café, aquele garoto não tinha dinheiro algum. E então fica claro para Vasco que o motivo da briga entre ele e Nash até então foi um mal-entendido. Ele mexeu com ela desnecessariamente, mas agora ele definitivamente será amigo dela. Depois de sair, ele diz aos três garotos que eles precisam se tornar amigos fortes e que, se quiserem treinar, venham até mim. Depois disso, no dia seguinte, eles estão fazendo treinos pesados e violentos. Junto com isso, um garoto de óculos também está lá. E o ensaio dele era tão bom, era tão incrível que a gente ficava olhando para ele. Ele cantava tão bem, cara, ele era tão bonito e, além disso, ele também cantava tão bem, ele fez todo o ensaio em 10 dias. Eu tinha feito isso e, por lembrar tão bem, eu tinha sincronizado tudo e então chegou o dia em que teve um festival dentro da escola, e toda a atmosfera mudou. Crianças de todas as classes, que têm departamentos diferentes, montam barracas aqui. E aqui também vemos uma menina, e esta é a mesma menina que sempre volta para aquele mercado de gordos e continua comprando alguma coisa. Para isso ela entra na escola onde todos os meninos estão olhando para a mesma menina e junto com essa menina ela também tem um guarda-costas. Essa garota está muito bonita, é por isso que todas as garotas estão olhando para ela. Todos estavam se virando e olhando para ela. Aquele irmão, que é esse também vemos Nazu e o caldeirão. Nazu ficou muito assustado porque pensou que a apresentação seria normal, mas irmão, tem um palco grande aqui, muita gente veio aqui vendo isso, ele ficou muito nervoso. Deva diz: ei, não se preocupe, amigo, isso acontece todo ano, se tudo correr bem, então ficaremos muito famosos, a escola inteira se lembrará de nós faremos isso, veja, faremos maravilhas. E a outra barraca onde Vasco Bai está tendo uma briga de garras com um cara. O garoto que derrotar Vasco Bai receberá 5.000 armas, mas ninguém consegue vencer Vasco Bai e é por isso que os olhos de Izu caem na mesma linda garota. Izu vai até a garota que a segue e diz olá para ela. Como vai? A garota diz a ele sim, me diga o que você tem a ver comigo. Vocês todos garotos são exatamente iguais onde lindos a garota foi vista lá e ele veio transar com ela e então Izu percebeu aquela merda. Ele cometeu um grande erro. Ela não me reconhece neste corpo. Ela está naquele corpo. Essa menina reconhece o garoto gordo. Ela nunca me conheceu em meu corpo bonito e aqui ela se atrapalha. Violen se aproxima para explicar algo a ela, mas então o guarda-costas segura sua mão e diz, vá em frente. Como você ousa? Você não consegue ver que eu estou aqui, Tóquio. Você não poderia ser um filho assim, este é meu trabalho, mas Nazaki tem tanto poder que ele liberta até a mão de seu guarda-costas e vendo isso, aquela garota fica muito apegada a ela porque antes de hoje ninguém teria libertado a mão de seu guarda-costas. Afinal, quem é esse garoto, irmão? Ele é tão poderoso e agora começa uma briga entre eles. Ele está mais assustado do que nunca, tipo, ei irmão, o que eu fiz? Eu deveria ter ido embora daqui. Tenho concorrência. Agora Yuzuki começou uma briga e seu guarda-costas começou a bater nele violentamente. Esse guarda-costas é chamado de luta avançada. Ela costumava vir e aquele guarda-costas começou a bater nele violentamente. Nenhuma das defesas dele funcionou e ele caiu em poucos segundos então Vasco Bai chegou lá e disse sim também assim. Como você está indo? Vindo até nossa escola e nos batendo. Então esse guarda-costas diz, bem, agora estou ficando muito interessado, irmão, os meninos aqui na sua escola têm muita força e eu também tenho paixão por lutar, então venha. Agora eu quero lutar com você e sem pensar ele dá um soco forte no rosto do Vasco Bai. O nariz de Vasco é quebrado, mas Vasco ainda é tão corajoso que até um pequeno guarda-costas é retirado de seu lugar e fica preocupado depois de ver isso. Dizem que, irmão, até hoje não existe pessoa alguma que não tenha caído no chão depois de levar um soco meu, mas nada aconteceu com essa pessoa e ela fica aliviada porque o Vasco é muito forte e aquela menina vê essa luta. Então, isso está aumentando e, devido a isso, a menina para o menino e diz ao seu guarda-costas, pare com isso, você terá que ficar aqui, caso contrário, vou reclamar com seu gerente. O guarda-costas diz, bem,
eu não quero ficar. Mas se você diz, então eu paro e ele vê que Vasco Baia e Viola estavam completamente prontos para lutar com ele, mas o guarda-costas sai dali, os dois sentam no carro e enquanto saem a garota diz a ele: Por favor, me perdoe, não deveria ter havido uma briga dessas. E assim que o carro dele saiu, o pobre Vasco caiu no chão porque aquele soco foi muito perigoso e Vasco Baia disse: Você os conhece? Eles são seus amigos. Ele diz que não. Não, irmão, eu não sei quem ele era, onde o Vasco fala para ele: Irmão, pega no meu pé o quanto quiser, mas da próxima vez não se meta em encrenca com esse cara. Os dois vêm e sentam-se num lugar onde Vasco está conversando com ele. Ele traz uma bebida e diz: Irmão, desculpe, cara, eu costumava te entender mal muitas vezes, mas ontem todos os meus mal-entendidos foram esclarecidos. Você não é tão ruim, você não ia me dizer a verdade. Naso diz: Irmão, eu vou te dar tudo. Eu queria te contar, mas você nunca me deu uma chance. Agora, depois disso, começa o concerto de música que todos estavam esperando ansiosamente. Muitas pessoas vieram aqui, um diretor musical e seu assistente também estavam presentes. Até agora, 18 apresentações aconteceram e agora foi a vez de Robin e seu amigo. Nos bastidores, vemos que Jae Hong trouxe um vestido muito bonito para Nasaki Daeg, muito estiloso e Aban para ambos. Então ele diz: Ok, chegou a minha vez, agora vocês assistem a minha performance. O que é rap? Agora eu vou contar para vocês. E agora Obin e seu amigo sobem no palco e cantam muito bem, todos prestam atenção no que ele diz. Nós os ouvimos, e ao mesmo tempo, gostamos muito deles, enquanto estamos nos bastidores, eles pensam: Irmão, seremos capazes de vencê-los, eles serão capazes de cantar melhor do que eles ou não, as pessoas gostarão da nossa música. Violen não virá, ele estava com muito medo e então Deba diz a ele: Irmão, você já se apaixonou por alguém? Se sim, então lembre-se dela enquanto canta a música. Crie uma imagem daquela garota em sua mente e depois disso todo o seu nervosismo diminuirá e vamos ver como você se alimentará. E agora a apresentação de Aban havia terminado e ele desce até onde recebe o presente e diz: Veja, esta é a apresentação, nada acontecerá com você com uma comida como a sua, Deus. Ele diz: Sim, sim, você se saiu muito bem, meu amigo, e então Robin lhe dá um soco sem sentido. Você está lutando muito alto comigo no meu estômago. Ei, você não está sendo muito franco comigo. Você está em seu poder, mas Debo, ninguém lhe responde então Yuzuki também está prestes a vir para matá-lo. Mas ele também para a violência e diz nananana, nós nos vingaremos com nosso canto, agora chegou a hora da apresentação de Degva e Izu e o âncora chama os dois e toda a multidão para Izu. Ela ficou louca depois de vê-lo porque ele estava muito bonito. O âncora também lhe diz: Você é o aluno mais famoso da escola. Espero que cante muito bem. O âncora lhe diz: Sim, eu canto um pouco. Mas todo o crédito vai para Deb. Ela é um gênio. Suas letras podem superar até as letras de Anjala. Ela escreveu essa música inteira. Todo o trabalho duro foi feito por Deva. Ela fez a batida. Ela fez tudo e Vasco Baia e outras pessoas estão ouvindo todas as suas palestras e então a apresentação dos dois começa e agora, assim que a apresentação começa e os holofotes caem sobre Izu, ele fica muito nervoso e sua voz sai tão suja que todos riem alto daquele irmão. O que ele está fazendo? Como ele está cantando, ele ao menos sabe cantar ou não sabe ou ele veio aqui só para mostrar seu rosto, agora Deus está olhando. Enes fica muito assustado, então ele ultrapassa e começa a fazer rap. E depois de ouvir seu rap, todos ficam chocados. Irmão, como ele consegue fazer isso tão bem? Esse rap é como aquele do MC. Stan é 1 milhão de vezes melhor que Chapri. Irmão, todo mundo está curtindo sua música e agora Violen pensa em sua mente quem ele mais ama e ele vê um vislumbre de sua mãe e ele se lembra que sua mãe fez tantos sacrifícios por ele. Fez tudo por ele e gradualmente ele começa a se lembrar de todas as coisas, ele também começa a cantar muito bem e depois disso começa a cantar com Bagvi nosso Vasco Baia começa a chorar depois de ouvir o rap e o canto de ambos e depois de uma ótima apresentação, ambos ganham aquela competição e Violen jogou sua amizade com Debum muito bem. Ambos ganham o prêmio e que todas as crianças juntas tiram uma foto. Quando Cobin perde,
ele diz ao seu amigo que ninguém ganhou, ele é apenas o bonito de Ansu, é por isso que ele ganhou o prêmio, o talento está em nós e é por isso que o mesmo produtor musical está lá. Mas ele vem e diz a elas, crianças, que não é a aparência dele, mas o talento dele, que ele canta muito melhor que vocês, e é por isso que ele ganhou o prêmio. Depois disso, vemos a cena de alguns dias depois, onde Debe e seu amigo de óculos encontram o corpo gordo de Zu. Costumávamos ir até ele com frequência para conhecê-lo, onde ele estava mostrando a mesma apresentação do show para Zu e disse, olha, alguém enviou esse vídeo, mas nenhum crédito foi dado a ele naquele vídeo, todo o crédito vai para Zu. E ao ver isso, Debu ficou muito chateado, mas ele disse, sem problemas, mais um dia definitivamente chegará quando eu também lançarei minha música e todos olharão para mim. E agora, depois disso, vemos um grande artista no tapete vermelho. Ele estava prestes a chegar e todos estavam totalmente preparados para a entrevista. Ele era um grande artista e também tinha visto a apresentação de Nazaki e Debu. Vamos também ver a linda garota que sempre costumava ir à loja de Yuzuki e descobrimos que uma garota gorda está dormindo com aquela garota. Daí descobrimos que essa garota também tem dupla personalidade, ou seja, ela também tem um corpo gordo como um predador, que dorme durante o dia e é linda. A menina é ativa à noite e também vemos Hans, cuja vida mudou muito. Ele estava muito mais feliz do que antes e agora que tinha um novo corpo, tinha feito muitos amigos e ninguém o incomodava dentro de seu pequeno corpo. Tudo estava indo bem e Vasco Bai também se tornou seu grande amigo e depois disso ele entra em seu belo corpo e sai para a escola e vemos muitas fotos na parede, fotos do show, fotos de seus amigos, fotos dela com Anal, fotos de Zu com seu corpo gordo, fotos de seu irmão Vasco e sua mãe e uma foto em que ambos são gordos e bonitos. E com isso, essa história incrível termina aqui. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre qual nome vocês querem a próxima série, leiam abaixo. Deixem-me saber nos comentários, ok pessoal e até o próximo vídeo.